Bem-vindo à aula sobre manifestação de ciência e níveis de acesso de processo e documentos. O SEI, ele possui a funcionalidade que você pode manifestar que você teve ciência em um determinado processo, no conteúdo de todo o processo, ou em um determinado documento. Para que serve essa função? Serve para quando você receber um processo, você não necessite inserir um documento aqui dentro desse processo, informando que você teve conhecimento, que você teve ciência deste processo ou desse documento específico. Então, para facilitar, foi criada a função de ciência. Verifique que quando eu clico no processo, na barra de ferramentas do processo, existe o ícone da mão, do OK, joia. Esse ícone da mão é o ícone de ciência. Verifique onde estou passando o mouse na tela. Ícone de ciência. Ciência no processo. Tanto quando eu clico no número do processo, quando eu clico em um documento específico que foi enviado por outra unidade, o botão ciência vai aparecer. Nesses casos aqui, esses documentos foram criados por nossa unidade, então o botão ciência não aparece. Logo em seguida, eu vou acessar um processo que foi enviado por outra unidade e que tem um documento que foi criado por outra unidade, para mostrar o botão ciência também no documento. Então, clicando no número do processo, para dar ciência nesse processo, basta clicar no botão ciência. Clico no botão ciência. Pronto. Nesse momento, na frente do número do processo, apareceu o ícone de ciência com a opção de visualizar ciências. Verifique que, quando clicamos para dar ciência, ele levou para a tela onde mostra quem deu ciência nesse processo. Como somente o nosso usuário deu ciência nesse processo, só está aparecendo uma linha. Caso tenha outros usuários, dado ciência nesse processo, eles irão aparecer o nome de cada usuário nessa listagem. Então, clicando no número do processo, eu vou voltar para a tela principal, onde tem as funcionalidades do processo. E caso eu deseje verificar as ciências desse processo, eu vou clicar no ícone ciência, que está na frente do número do processo. Clico no ícone ciência, visualizar ciências. Será exibido novamente aquela tela de ciências, onde vai listar quem deu ciência nesse processo. Deixa eu verificar outro processo encaminhado por outra unidade que tenha um documento criado por outra unidade, para darmos ciência também no documento. Vamos acessar o processo final 862. Vou clicar no processo. Esse é um processo que possui vários documentos. Nesse caso, vou clicar em um documento que não foi feito por nossa unidade, que foi feito por outra unidade. Cliquei no documento. Observe que na barra de ferramentas desse documento, o ícone de ciência está aparecendo. Então, da mesma forma que eu fiz no processo, eu também vou clicar no ícone ciência para dar ciência somente nesse documento. Clico no ícone ciência. A tela de ciências do documento será exibida e verifique que, na frente do documento, apareceu o ícone de ciência, informando que alguém deu ciência nesse documento. Clicando no número
no nome do documento, vamos voltar para a tela do documento, e caso eu clique no ícone de ciência do documento, eu vou visualizar quais usuários deram ciência nesse documento. O outro assunto dessa aula é sobre níveis de acesso de processos e documentos. No SEI, foram criados 3 níveis de acesso a processos e documentos. São os tipos de processo, cujos níveis de acesso são nível público, nível restrito e nível sigiloso. Por padrão, os processos no SEI são públicos. Então, sempre que você criar um processo ou algum documento no SEI, você irá marcar o processo ou documento como público. Mas onde nós fazemos essa configuração? Isso é feito na criação do processo ou na criação de um documento. Vamos criar um processo? Eu vou no botão, no menu Iniciar Processo, vou selecionar um tipo de processo e na tela de configuração do processo, no final, eu tenho nível de acesso. Como eu tinha falado, ele dá 3 opções: público, restrito ou sigiloso. Como eu falei, por padrão, os processos e documentos no SEI são criados como públicos. Isso quer dizer que qualquer pessoa que tem acesso ao SEI, ou seja, algum servidor público da sua unidade, de outras unidades do mesmo órgão ou de outros órgãos ou secretarias, terão acesso a esse processo ou o documento que você está criando. Como eu falei, somente servidores públicos. Pessoas que não fazem parte do Estado, empresas, pessoas físicas, caso queiram ter acesso a esse processo, mesmo ele sendo público, eles irão ter que fazer uma solicitação uma solicitação formal para o órgão que é o responsável pelo processo desejado. Então, nesse caso, marcando como público, que é o padrão de processos no SEI, somente os servidores do Estado terão acesso a esse processo. As outras duas opções, restrito e sigiloso, são exceções na criação de processos e documentos. Por que eu digo exceção? É exceção porque somente em algumas situações você poderá marcar o processo como restrito ou sigiloso. Em que situação isso irá acontecer? Por exemplo, caso estejamos criando esse processo como restrito, eu vou clicar na opção restrito e vai aparecer o campo de hipótese legal. E vou clicar no campo. Observe que ele vai trazer algumas hipóteses legais. Então, o seu processo ele tem que se encaixar em uma dessas hipóteses legais. Então, caso você esteja fazendo um documento licitatório que tenha documentos preparatórios ou tenha informações pessoais ou proteção de dados pessoais ou outras hipóteses que estão descritas lá no artigo 55 da Instrução Normativa número 8 de 2017, você pode sim selecionar esse processo, marcar esse processo como restrito. Mas caso o seu tipo de processo não se encaixe dentro de uma dessas hipóteses, você terá que criar seu processo como tipo público. Mas você pode me perguntar, o que, o que quer dizer eu criar um processo restrito? Quando eu crio um processo como restrito, eu estou dizendo que esse processo poderá ser acessado dentro da unidade que gerou o processo, ou seja, dentro da minha unidade, e por onde esse processo tramitar. Então,
Para onde esse processo for encaminhado, essas unidades terão acesso a esse processo. Outras unidades cujo esse processo não tramitou, que não recebeu esse processo, eles não vão conseguir acessar o conteúdo desse processo. Então, por exemplo, caso eu crie esse processo e mande para o meu departamento financeiro, e meu departamento financeiro posteriormente envie para o meu departamento de gestão de pessoas, nessa situação, somente esses 3 departamentos, essas 3 unidades, terão acesso ao conteúdo desse processo. Outras unidades, além dessas 3, podem até conseguir acessar o número do processo. Mas quando eles tentarem acessar o conteúdo, acessar os documentos do processo, eles não estarão disponíveis. Somente as 3 unidades por onde esse processo tramitou, por onde ele caminhou, conseguirão acessar o conteúdo desse processo. Por último, nós temos o tipo de processo sigiloso, que também é uma exceção a níveis de acesso. O tipo sigiloso, da mesma forma que o restrito, possui algumas hipóteses legais, uma lista de hipóteses legais. Então, caso o seu processo se encaixe em uma dessas hipóteses legais, por exemplo, segredo de justiça no processo penal, você pode marcar seu processo como sigiloso. Mas caso ele não se encaixe em uma dessas situações, você deverá marcá-lo como restrito ou como público, como a maioria dos processos são criados. Aqui também nós temos a opção de marcar ultra secreto, secreto e reservado. Essas opções dizem respeito ao tempo que esse processo irá ficar sigiloso, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Por exemplo, para o tipo reservado, o tempo que esse processo irá ficar sigiloso é de 5 anos. E cada outro tipo secreto, ultra secreto, tem um prazo em anos que ele vai ficar sigiloso. Ultrapassado esse prazo, automaticamente o processo vai deixar de ser sigiloso e vai passar a ser público. Ok? E por que esse processo seria sigiloso? Em que situação eu criaria um processo sigiloso? O processo sigiloso, ele é um processo e, na prática, ele é encaminhado de pessoa para pessoa. Os processos públicos e restritos, eles são enviados para unidades. Caso eu tenha um processo público restrito, eu vou enviar esse processo para qualquer outra unidade. Já o processo sigiloso, eu faço a concessão de acesso ao processo. Então, eu preciso definir o nome de um servidor do Estado, de um usuário do SEI, que terá acesso a esse processo. E somente esse servidor ou um conjunto de servidores que eu defini que conseguirão ter acesso a esse processo do tipo sigiloso. Quando o usuário for acessar esse processo na tela principal, ele, ao clicar no número do processo, será exibida uma janela que o usuário precisa digitar sua senha do SEI. Após digitar sua senha do SEI, ele irá conseguir ter acesso ao processo. Então, caso algum outro usuário que não tenha esse acesso, não tenha essa credencial de acesso a esse processo sigiloso, tente acessar esse processo, coloque a sua senha, ele não irá conseguir acessar esse processo, porque não foi concedido para esse usuário permissão, credencial de acesso ao processo sigiloso. Ok? Chegamos ao final de nossa aula sobre manifestação de ciência e nível de acesso a processos e documentos. Até mais.